Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo. Tá, voltamos com nosso conteúdo do dia, né? Que é a derivada de uma função. Tá? É também conhecido como derivada pela definição, né? Onde nós utilizamos aquele limitezinho lá para calcular a derivada de uma função. Tá? Isso aqui a gente vê antes de ver as regras de derivação. Daí ficam regras tabeladas que ficam um pouco mais simples, né? Para a gente derivar algumas funções. Né? Por exemplo, que nós temos uma função, né, que nós vamos tratar no exemplo de número 2, que é uma razão. Né? Tem uma regrinha, né, da derivada de uma razão. Né? A gente pode aplicar ela, mas não é o assunto da aula. Nós vamos fazer pela definição, que é aquele limite, né, que nós já vimos no vídeo passado. Limite de ΔX tendendo a zero, f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX. Tá? O que é isso aqui? É a derivada da função x. Tá? Então, é essa definiçãozinha aqui que nós vamos utilizar, né, para calcular essa derivada. Vamos lá, então? Bom, primeiro, o que a gente precisa fazer? Né? Nós precisamos fazer a substituição, né, do x mais ΔX na função f de x. Como aqui eu não tenho nenhum termo quadrático, nem nada, né, não vou precisar fazer como eu fiz o exemplo passado, né, que eu escrevi a parte ali, f de x mais ΔX igual e fiz a substituição. Tá? Não há necessidade de trabalhar isso. Né? É simplesmente a troca. Né? De onde tem x, vai ficar ΔX. Né? Deixa eu colocar aqui só para ficar certinho. Olha lá, f de x mais ΔX. Vou colocar essa corzinha diferente. Né? Só para vocês verem como que fica bem certinho, tá? Então, todo lugar que tiver x, a gente vai trocar por x mais ΔX, tá certo? Então, vai ficar lá, aqui é x, então trocamos por x mais ΔX, menos 5, dividido por x mais 3. Só que aqui eu vou trocar o x por x mais ΔX, então é x mais ΔX mais 3, tá? Por enquanto não tenho o que fazer, né? Não tenho o que desenvolver, né? A expressão é simplesmente isso, né? E o f de x que nós vamos usar aqui, né, subtraindo, é essa função aqui do exercício. Então não há o que ser feito, né, nessa etapa da resolução. Né? Depois que a gente fizer a substituição, aí a gente vai fazer uns cancelamentos e umas coisas lá e que vão tornar o exercício bem mais simples. Tá? Então vamos continuar aqui. Né? Como que fica a nossa derivada? F' de x. Ela vai ser igual ao limite do ΔX tendendo a zero, né? Aí eu substituo f de x mais ΔX, que é essa parte em roxo aqui. Vou ficar com x mais ΔX menos 5 sobre x mais ΔX mais 3, tá? Aí eu tenho menos, né, o f de x, que é a expressão que está em preto ali em cima. X menos 5 sobre x mais 3. Tudo isso, né, dividido por ΔX. Né? Deixa eu colocar a reguinha aqui para não ficar tão esquisita. Né? Essa nossa relação aqui, ó, ΔX. Tá? Bom, no próximo passo, eu vou aproveitar de uma propriedadezinha, né, da razão. Aqui eu tenho uma razão, né, na parte de cima e uma razão aqui embaixo. Né? É ΔX sobre 1. Tá? Eu vou passar esse ΔX sobre 1 multiplicando aqui do ladinho como 1 sobre ΔX. Tá? E aí eu vou trabalhar com esses termos aqui. Aqui eu tenho uma subtração. Tá? Então eu vou escrever esses dois denominadores como um só. No fundo eu vou tirar o mínimo dessa expressão. Né? O mínimo múltiplo comum, né, desses dois denominadores. Tá bom? E já vou aproveitar e escrever o ΔX ali do lado. Tá? Nesse próximo passo. Então vai ficar aqui, ó, f' de x igual ao limite do ΔX tendendo a zero, né? Eu vou ter um denominador em comum. Então eu vou escrever aqui o traço da nossa razão. Eu só vou arrumar a folha. Aqui mais ou menos. Eu acho que vai precisar disso. Vou exagerar um pouquinho aqui. Se precisar eu aumento mais. Tá? Então na parte de baixo dessa nossa razão, lembrando que o ΔX eu vou fazer aqui do canto. Tá? Só não vou escrever ainda porque talvez eu precise aumentar mais esse traço. Eu vou ficar com x mais ΔX mais 3 vezes x mais 3. Né? Esse é o nosso denominador. X mais ΔX mais 3 vezes x mais 3. Né? Do denominador. O que eu vou fazer agora, né, para calcular esse mínimo? Eu vou pegar esse denominador, né? Eu vou dividir por esse termo de baixo e multiplicar pelo termo de cima. Tá? O termo de baixo é tudo isso aqui. Né?
Então, olha, se eu pegar x mais delta x mais 3 vezes x mais 3 e dividir por x mais delta x mais 3, eu vou estar cancelando esse e vai sobrar só o x mais 3, né? Aqui fica x mais 3, que multiplica o termo de cima, que é x mais delta x menos 5. X mais delta x menos 5. Né? Aí eu tenho menos, que é esse sinalzinho aqui. Vou pegar esse termo de baixo, o denominador, e vou dividir por esse. Esse vai cancelar com esse, eu vou ficar só com esse parênteses aqui, que é x mais delta x mais 3, que multiplica o quê? O termo de cima, que é x menos 5. Olá, deu certo o tamanho aqui, né, da nosso traço, né, de divisão. Aí, isso daqui, lembrando que eu tenho Δx ainda, né, pessoal? Então, eu vou colocar lá 1 sobre Δx. Aqui ele passou multiplicando, o inverso de Δx sobre 1 é 1 sobre Δx. No fundo, esse cara vai vir multiplicar aqui, né? Eu vou fazer isso no próximo passo. Vou colocar ele aqui do ladinho. E agora nós vamos desenvolver esses dois produtos aqui, ó, né? Vamos pegar esse x, multiplicar pelos 3 termos, o mais 3 multiplicar pelos 3, pegar o x pelos 2, o Δx pelos 2 e o 3 pelos 2 aqui também. Então, a caneta vai trabalhar agora, né? Então vamos lá. F' de x igual ao limite do Δx tendendo a zero. Vamos lá. Deixa eu fazer o traço aqui, porque esse número ele vai ser bem longo. Bora. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes Δx vai dar mais x Δx. X vezes menos 5 dá menos 5x. 3 vezes x vai dar mais 3x. 3 vezes Δx vai dar mais 3 Δx. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Bom, esse foi o primeiro. Aí nós temos um menos aqui, tá? Eu vou colocar um colchetes e eu vou fazer os produtos sem me preocupar com esse sinal. Depois, na hora de fazer os cancelamentos, a gente faz esse produto e vê o que cancela com o que. Acho que vou ter que aumentar esse traço aqui, mas vamos fazer aqui primeiro. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 5 vai dar menos 5x. Δx vezes x vai dar mais x Δx. Vou colocar no mesmo formato do outro lado ali. Então, agora me perdi, peraí. X com x dá x ao quadrado, x com menos 5 dá menos 5, Δx com x dá x Δx. Isso, Δx com menos 5 dá menos 5 Δx. 3 com x dá mais 3x. E 3 com menos 5 dá menos 15. Deixa eu aumentar o traço. Aqui. Isso. Fechar o nosso colchete, né? Porque acabou a parte de cima ali. E na parte de baixo a gente coloca esses dois termos e o Δx. Então vai ficar lá x mais Δx mais 3 vezes x mais 3 vezes Δx. Tá? Vamos fazer os cancelamentos, né, na parte de cima. Vamos ver o que dá pra gente cancelar com o que aqui. Então, olha lá, eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado. Cancela esse com esse. Aqui eu tenho mais x Δx, aqui eu tenho menos x Δx. Então, dá para cancelar também. Este com este. Menos 5x menos menos 5x. Então, dá mais 5x, né? Esse aqui também cancela este com este. Vou trocar a cor da caneta. Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Eu tenho mais 3x menos 3x. Cancela este com esse. Eu tenho mais 3 Δx. Aqui eu tenho menos 5 Δx, né? Não vai dar para cancelar. E eu tenho menos 15 com menos menos 15. Aqui eu consigo fazer. Menos 15 com menos menos 15, que é mais 15, vai dar zero. Né? Então a gente cancelou uma boa parte desses termos, né? E nós ficamos com... Né? Nossa, foi tudo embora. Quase.
f' de x igual ao limite de ΔX tendendo a zero. Na parte de cima, nós vamos ficar com 3 ΔX e menos 5 ΔX. Tudo isso, né, dividido por essa parte de baixo aqui. X mais ΔX mais 3, x mais 3, vezes ΔX. Né? Vou aproveitar o espaço aqui do lado, né? Vou escrever aqui. Vou ficar lá, limite do ΔX tendendo a zero. Né? Eu tenho 3 ΔX menos 5 ΔX, vai dar menos 2 ΔX. Dividido por, né, x mais ΔX mais 3. Fazendo a régua que ficou muito feio o risco ali, né, feito à mão. Aqui, ó, copiando a parte de baixo. X mais ΔX mais 3 vezes x mais 3 vezes ΔX. Olha ali, ó. Eu tenho o ΔX na parte de cima, eu tenho o ΔX multiplicando na parte de baixo. Né? Então dá para cancelar eles, ΔX por ΔX dá 1. Né? E o nosso limite vai ficar limite do ΔX tendendo a zero, na parte de cima fica menos 2, dividido por x mais ΔX mais 3 vezes x mais 3. Tá? Agora, o que nós precisamos fazer? Né? Nós precisamos calcular o limite para ΔX tendendo a zero. Né? Aqui nós temos uma razão, então o limite da razão é a razão dos limites, de acordo com as propriedades, né, dos limites. Vou escrever aqui do lado esquerdo, f' de x igual. Né? Nós vamos calcular os limites agora. Como é que fica? O limite de menos 2 é menos 2, dividido, né, pelo quê? Limite de ΔX tendendo a zero, de x mais ΔX mais 3. Limite de x é x, limite de ΔX dá zero, limite de 3 é 3. Limite do x é x e o limite do 3 é 3. Né? Então esse cara vai sumir. Vai ficar x mais 3 vezes x mais 3, que é x mais 3 ao quadrado. Tá? E esse é o resultado, né, da nossa derivada, né, utilizando a sua definição, né, que é esse limite aqui do ΔX tendendo a zero. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução. Tá? Comentem aí no vídeo se vocês gostaram, né, o que vocês acharam e até o nosso próximo vídeo.